Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aí para mais uma transmissão ao vivo para estudarmos a carta de Paulo aos Filipenses, uma carta que muito nos fala sobre a alegria em tempos difíceis. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para melhorar o nosso enquadramento. Parecia melhor antes. Assim, acho que ficou melhor, né? Opa. Então, estamos aqui, meus irmãos, para estudarmos a carta de Paulo aos Filipenses. Nós, ontem, vimos que era uma carta escrita da prisão, um homem que enfrentava muitas situações difíceis e estava em mais uma delas. E vimos também que, apesar disso, Paulo muda a forma de olhar para si mesmo a tal ponto de que viver ou morrer já não é mais algo sobre ele, mas sobre Cristo, que a sua existência pertence ao Senhor e que, por isso, em meio àquela situação, ele poderia não dar muita atenção, até mesmo considerando o fato de que algumas pessoas estavam usando a sua prisão, a sua cadeia, para falar mal dele e do seu apostolado. Mas Paulo simplesmente conseguia observar o fato de que o Evangelho estava sendo pregado e que os irmãos entendessem que isso faz parte da vida cristã, porque Deus nos deu a graça não somente de crer em Cristo, mas também de... Muito bem, então nós temos essa realidade aqui na carta de Paulo aos Filipenses e o ensino de um homem que está começando a demonstrar para nós como aquela mudança de mente que ele menciona lá em Romanos 12, no verso 2, que nós já trabalhamos aqui, nós já tratamos dessa questão aqui numa outra oportunidade, e isso faz com que ele encare de uma forma diferente o tempo difícil que ele está passando, e por isso Paulo consegue encontrar alegria, paz, mesmo estando preso, enfrentando de uma forma muito real, muito próxima à própria morte. Então hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Quero que você abra aí comigo, então, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo ele inicia esse capítulo 2 justamente tendo em vista a ideia de viver de modo digno do Evangelho para o qual nós fomos chamados. Ele inicia esse capítulo aqui vindo da argumentação de que nós deveríamos superar todas as circunstâncias e viver de modo digno, estarmos firmes em um só espírito, uma só alma, lutando pela fé evangélica. Então ele quer essa união da igreja, entendendo que se cada um pensar uma coisa diferente, cada um irá numa direção diferente. Então o intuito de Paulo é que a sua alegria possa ser completa. Perceba como ele associa a alegria dele não às circunstâncias pessoais, não à segurança pessoal. Ele associa a sua alegria, de fato, a como está o Evangelho, como anteriormente ele tratou da pregação do Evangelho e agora do próprio trabalho e empenho da igreja para que o Evangelho possa ser visto através da vida da igreja. Então ele quer que a igreja fosse unida. E como que ele quer isso, né? De que modo ele quer que a sua alegria seja completa? Todos pensando a mesma coisa. E é interessante nós entendermos que pensar a mesma coisa não é que você tem que convencer o irmão do que você pensa, ou o irmão tem que lhe convencer de algo que ele pensa. Não é
todos nós chegarmos a um acordo sobre as ideias, mas é que todos nós abandonemos o que é propriamente nosso e abracemos o Evangelho. Paulo ele não quer que as pessoas pensem por igual a partir de suas próprias experiências. Ele quer que pensemos de forma igualitária a partir do que o Evangelho ensina. Então, todos abandonem o que é propriamente seu e todos abracem o Evangelho. E o Evangelho, então, ele vai quebrar essa ideia de partidarismo, essa ideia de você fazer as coisas para si mesmo. Então, a igreja que costuma ter pessoas de diversas origens diferentes, pessoas com diversos pensamentos originários diferentes, até religiosos, filosóficos e tudo mais, ela é uma igreja que vai, então, englobar todos num único pensamento, que é o Evangelho. Alguém vai dizer, os cristãos eles são um bando de bitolados na Bíblia. Exatamente, é essa a ideia. Que todos nós estejamos voltados para as Escrituras, voltados para o que o Evangelho de Deus ensine. E desse modo nós poderemos agir sem partidarismo, sem vanglória, sem fazer as coisas para nós mesmos. E isso é um desafio muito grande para um coração orgulhoso, como geralmente é o coração humano. Desejar aí uma boa noite a todos aí que estão entrando e agradeço a presença de cada um. Então, a ideia é, não tenha o que é propriamente seu dentro do seu pensamento, de tal modo que você não vai fazer as coisas por partidarismo, por questões pessoais, por uma vanglória, para que você se exalte. Você vai ser humilde, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, a ideia de humildade é aquela ideia de você dispor aos outros tudo aquilo que você tem para o bem dos outros, né? Humildade não é você se denegrir, mas a humildade é você servir, é você dedicar aos outros o que é seu. Isso significa que você simplesmente dizer, eu não sou tão bom assim nisso, ou eu não faço muito bem e aquilo outro, isso não é ser humilde. Vamos supor que você seja o melhor jogador de futebol da sua rua. Aí todo mundo diz, nossa, você é o melhor jogador de futebol da rua. E você sabe que é. Mas você diz, não, o que é isso? Eu não sou, não. Isso é falsa humildade, porque você é, mas diz que não é. Você sabe que é e diz que não é. Agora, você é humilde quando você pega o seu dom, você pega aquilo que você faz bem e dedica aos outros, a serviço dos outros, para o bem dos outros. Então, você considera os outros superiores a si mesmo para que você possa servi-lo. E é importante nós lembrarmos de Cristo. Ele é o Deus encarnado. E ele dizia o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Como é que alguém que é Deus, é um com o Pai, tem todo o poder em suas mãos, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pode se dizer humilde? Certamente não é fazendo isso, mentindo, dizendo que ele não é tão grande quanto ele é. E Jesus não tinha esse tipo de atitude, pelo contrário, ele deixava de modo muito claro. Ele afirmava ser, ou seja, ele dizia, eu sou, que é aquela expressão que Deus usa para falar de como ele é um ser absoluto, um ser que existe em si mesmo. Então, a humildade ela não está ligada num denegrir da sua imagem. A humildade ela está ligada no fato de que você, por mais que você seja alguém bom, grandioso, alguém que tenha capacidades mil, alguém que se destaca no meio da sociedade, você é alguém que serve, você é alguém que se coloca a serviço dos outros. Então você faz isso praticando de que modo então? Esse coração que abre mão dos próprios pensamentos para pensar conforme o Evangelho, considera os outros superiores a si mesmos e ainda não coloca em vista cada qual que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Pastor, o que isso tem a ver com os nossos dias, né? Perceba que nós temos muito a tendência de olharmos os cuidados pessoais, ou olharmos a nossa vida, a satisfação nossa, mas a gente percebe que muitas vezes as pessoas não se dedicam devidamente ao cuidado dos outros, seja em prestar atenção na presença de algum necessitado nas proximidades, seja, por exemplo, tomar cuidado com a sua própria saúde para não afetar a dos outros. Você vê ainda nas ruas, mesmo nesses tempos de pandemia, pessoas que saem nas ruas sem usar máscaras, que vai ter um contato direto com os outros sem máscara. Mas eu não estou contaminado. Você não sabe.
Se você já não foi contaminado, está naquele período de incubação em que não apresenta sintomas, mas o vírus já está agindo em você e você já é uma pessoa que contamina. É por isso que se usa máscara. Na dúvida, eu vou evitar de que qualquer coisa que eu faça possa afetar a vida do outro. E é interessante porque isso não é algo de hoje, né? As pessoas deveriam sempre tomar cuidado com os outros. Quantos de nós não saem de suas casas gripados porque acham, é só uma gripe, isso não é nada demais. Para algumas pessoas, uma gripe é algo muito grave. E pessoas morrem de gripe e tantas outras circunstâncias que nós vamos percebendo que eu não devo cuidar do que é propriamente meu, mas zelar pelo que é do outro. Isso é uma consequência do mandamento não matarás. Eu não só não mato uma pessoa diretamente, eu zelo por sua vida. É o princípio de uma lei que se fundamenta no amor. Então, não basta simplesmente não matar alguém, eu preciso amá-lo, eu preciso zelar por sua vida. Eu vou cuidar da segurança no meu carro, eu vou cuidar da segurança dos bens que eu utilizo para que eles não causem ferimentos e tudo mais nos outros, enfim. As implicações vão longe quando a gente percebe e que eu não vivo propriamente para o que é meu, só para minha satisfação. E isso dentro da igreja ganha contornos também, em que eu não estou na igreja simplesmente para buscar o meu alimento, para buscar a minha satisfação espiritual, para resolver as minhas coisas com Deus. Eu estou na igreja para edificar também. Eu estou na igreja para zelar pela vida do meu irmão e que ele possa se desenvolver espiritualmente. Então nós percebemos que o Evangelho ele traz elementos fundamentais para que nós possamos viver em tempos como os nossos e ajudar para que as coisas não sejam tão ruins, para que as coisas não se tornem tão pesadas, tão duras para os outros. Percebe? Então, a gente precisa ter essa ideia de pensar no que é do outro, o crescimento do outro, o desenvolvimento do outro, o bem-estar do outro, e não agindo para o que é propriamente meu. E aí ele vai usar o exemplo de Cristo agora. Paulo ele vai demonstrar na prática como que se faz isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, olha que golpe baixo de Paulo, né? Ele pega Cristo, ele pega o máximo do exemplo. O golpe baixo, obviamente, brincando, porque se as pessoas começam a pensar nas suas posições, se as pessoas começam a pensar em que ocupam, eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o presidente, eu sou o prefeito, eu sou o governador, eu sou deputado, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Aí Paulo pega aquele que é Deus e começa aí. Ele, subsistindo, sendo ele Deus, estando ele com Deus, sendo parte da Trindade, ele não se apegou a esse fato. Então, peraí. Se você pensa que a sua posição é alguma coisa, quando você compara com a posição de Deus, você percebe que você não é nada. Não importa se você é o presidente do mundo, se você é o imperador do mundo, você percebe que não é nada. Jesus é Deus. E ainda assim ele não se apega a esse fato. O que ele faz? Ele se esvazia. E ao esvaziar-se, ele não está deixando de ser Deus, ele não está perdendo a sua natureza. Perceba que ele diz isso, ele se esvaziou. Como que ele se esvaziou? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, de que modo ele se esvazia? Abrindo mão de sua divindade? Não. Assumindo uma coisa, tomando, acrescentando algo à sua existência. O quê? Primeiro, forma de servo. Ele é Deus. E ao invés dele vir encarnar como alguém que é um rei, um imperador, dono, ele vem como alguém pobre, como servo, como menor dentro da sociedade. E não para ser reconhecido como Deus, ou seja, as pessoas não viam Deus refletido na sua humanidade de uma forma a olharem para Jesus, estamos diante de Deus. Não, eles olhavam para Jesus e viam o quê? Um homem. Simplesmente um homem. Então, aquele que é tudo, aquele em quem nós existimos e nos movemos, ele vem não como um rei, mas como um servo,
e não para ser reconhecido como o Deus que é, mas um homem que é, também, a partir da sua encarnação. Isso é uma humilhação para ele, porque ele se submete à lei que Deus impôs sobre o ser humano, que Deus impõe sobre o pecador. Ele se submete a essa lei e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então as pessoas perguntam muitas vezes e falam muitas vezes do limite do amor. O amor, hoje em dia, ele ganhou esses contornos de um amor que se preserva. Mas eu encontro aqui Jesus num amor que vai até as últimas consequências. Jesus não exerce um tipo de amor autopreservativo. Ele exerce um amor em benefício do outro. E esse benefício gerou a ele a humilhação de se submeter às leis e também as dores de morrer uma morte e morte de cruz. É claro que Jesus não vai permanecer assim, obviamente Paulo vai continuar, dizendo também pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Paulo ele coloca diante da igreja aqui essa exaltação da pessoa de Jesus, demonstrando que a humilhação não significa um permanente sofrimento, porque Jesus ele foi humilhado, ele sofreu, mas no entanto nisso ele cumpriu o seu papel, conquistou diante de Deus a nossa justiça e ele se assenta à destra da majestade nesse tempo, como diz o autor aos Hebreus, e terá a honra merecida ao final de tudo. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O caminho da humildade é um caminho que Deus conhece, com o qual Deus se relaciona e ele garante os seus bons frutos. O caminho do soberbo, que é o caminho do ímpio, do escarnecedor, esse o Senhor não se aproxima e esse se espalha como palha ao vento. Esse caminho Deus destrói, esse caminho Deus o retira de sua presença. Então Paulo está demonstrando aqui que o caminho da humildade ele é um caminho glorioso. É óbvio que nós não temos a glória em nós mesmos, mas seremos participantes da glória de Cristo. Então Paulo está motivando. Primeira coisa, abandone a posição que você pensa que tem. Abandone essa posição. Muitas vezes nós já estávamos acostumados, ao nosso dia a dia e não tínhamos que ficar presos em casa, não tínhamos de tomar essa série de medidas e agora nós nos submetemos a todas essas coisas. Entenda que submeter-se a situações desconfortáveis, elas não transformam o seu ser, elas não transformam a sua realidade. E deveríamos estar prontos, muitas vezes, com o nosso coração submisso diante de Deus, a nos colocarmos em situações desconfortáveis e entendermos que elas muitas vezes são necessárias para o bem do outro. Que é o que Jesus fez. Ele se submeteu a uma situação extremamente desconfortável, ele abriu mão de uma série de coisas às quais ele tem direito, como glória, como ser reconhecido, como ser servido e tudo mais, para o benefício do seu povo. Então, se há algo que o Evangelho nos ajuda nesse tempo, é compreendermos que é nosso papel também abrir mão de algumas liberdades, abrir mão de algumas coisas, e que isso vem abençoar vidas, vem ajudar pessoas a manter a sua própria saúde, a manter as suas próprias condições, a não tornar as coisas tão difíceis para aqueles, especialmente profissionais de saúde, que estão trabalhando, se empenhando para salvar vidas. E muitas vezes a gente pensa, mas e o meu direito, e o meu direito, e o meu direito? Pensa bem, Jesus tem toda a posição do mundo. Ele tem uma posição que realmente significa alguma coisa. Ele é Deus. Mas o que ele faz? Ele entrega a sua vida. Ele se humilha, se submete à sua lei e morre em nosso favor. Então, deve haver, a partir de nós também, uma abertura de mão de direitos. Se Cristo, na sua posição, não se apegou, a minha pergunta é, ao que você está se apegando? O que você pensa que é tão importante, que é tão grandioso, que você está se apegando? Não se apegue a essas coisas. Não se apegue a tudo isso. Se apegue ao fato de que você pode, nesse tempo, servir pessoas.
tanto atendendo suas necessidades, tanto estando atento às suas necessidades, às suas lutas, e você intervir, abençoar, ajudar, prover, quanto também tomando atitudes de autopreservação que venham a preservar a saúde dos outros, percebendo que muitas vezes algumas coisas chatas, incômodas que nós precisamos fazer hoje, elas podem abençoar vidas e, quem sabe, até salvar vidas. Veja, então, para que você não se apegue a coisas pequenas, as coisas que não são tão importantes assim. Então, eu queria parar por aqui. Amanhã nós continuamos a partir do verso 12, mas eu quero que você abra mão do seu pensamento, como eu tenho de abrir mão dos meus pensamentos. E todos nós abracemos o Evangelho, busquemos o Evangelho de Cristo Jesus e tenhamos assim a atitude que Jesus teve, num amor tão grandioso e profundo, que abriu mão do que é propriamente seu, assumindo aquilo que era dos outros. A natureza humana não era dele, os pecados não eram deles, mas ele assumiu todas essas coisas, se colocou em situações difíceis e desconfortáveis, pelo bem alheio. Façamos nós os mesmos, tomemos nós as mesmas atitudes que Jesus tomou e não hajamos em benefício próprio, cuidando tão somente do nosso conforto, mas façamos tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, que se humilhou pelo bem do seu povo. Vamos orar? Deus amado, eu quero lhe implorar, Senhor, que Tu nos ajudes a agir pelo bem alheio, refletindo o caráter de Cristo, Senhor. Ajuda-nos nesse tempo difícil, para que não deixemos de lado o exercício de nossa fé, o exercício, ó Deus, daqueles que foram resgatados por alguém que, sendo Deus, vem ser reconhecido em figura de servo, como um homem, sofreu, morreu e ressuscitou. Que não só o seu exemplo, mas o seu caráter, ó Deus, estejam moldando nossas vidas e o nosso caráter. E assim sejamos nós como Ele é, a ponto de que possamos participar de sua glória, que é uma glória santa, é uma glória de amor, é uma glória viva. Ajuda-nos nisso, ó Deus, proteja-nos, ó Pai, nesse tempo difícil que temos passado. Dá-nos a esperança, Senhor, de que as situações desconfortáveis são oportunidades para refletirmos a humildade de nosso Senhor Jesus e, em amor, hajamos em favor dos outros. É no nome do nosso Redentor que oramos. Amém. Querido, obrigado por ter acompanhado esse tempo. Deus abençoe muito. Te espero amanhã para continuarmos esses estudos. Deus te abençoe.